Olá, boa noite. Já estou vendo quem está entrando aqui ao vivo. Vamos ver. Ó, Emanuele. Oi, Emanuele, tudo bem? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Oi, Maria, tudo bem? Maria, que gravou a série comigo, A Cinderela da Minha Rua. Oi, Gabriel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Flávio. Tá dando para me ouvir? Sim, estou ouvindo. Então tá bom. Então vou tirar esse aqui. Esperando mais um pouquinho até a galera entrar. Até baixar, eu deixei o computador também assistindo a nossa live. Tá com um delay grande aqui. Se fosse tentar fazer pelo computador, ia dar. Nem sei se dá para você sabe se dá para entrar na live pelo computador, no Instagram? Acho que não, né? Eu acho que é mais no celular mesmo, no tablet. É, Uhum. o delay ali é Deixa eu ver muito quem mais grande. entra Eu vi que a aqui. Aline já tá aí também, né? Sim. Ó, Lari Elias. Oi, Lari. Tá faltando a Silvana. Eu já enviei o convite para ela. Vou aguardar mais um pouquinho. Eu já tenho um convidado meu aí, o Marcelão tá assistindo. Vamos ver se aparece mais gente. Ai, Emanuele. Obrigada. Comentando que só tem gente bonita. Assistindo também. Boa noite, Lari. Tudo bem? Vamos ver quem mais entrou. Aline tá aí. Ah, a Silvana entrou. Oi, Silvana. Tudo bem? O que fazemos aqui? O compartilhamento de tela. Olá, Silvana, Silvana. Silvana. Oi, boa noite, tudo bom? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Bem, e vocês? Todo mundo tá começando com a câmera ao contrário, né? Todo mostrando que não devia. Tudo bom, gente? Tudo bem. Primeira vez online é assim, né, Gabriel? Já entrei Eu acho algumas que nem dá para colocar ao contrário. O meu também entrou mostrando as paredes aqui. O Léo. Oi, Léo. Tô vendo o pessoal que eu conheço aqui. Ver quem mais entrou ao vivo. Bom, acho que a gente pode começar falando do que se trata, né? O projeto Artista Total, porque nós estamos fazendo a live, enquanto a galera vai entrando. Bom, desde o, sei lá, acho que abril, quando que a gente começou a fazer o projeto Artista Total, vocês lembram? A gente, eu pra data, sou péssima. Acho que é a entrei junto com você, Flávia. Em Isso, abril. eu acho que desde meados Acho de que abril, mais março. ou menos.
nós começamos a fazer parte desse projeto do Artista Total, que é um projeto do empresário artístico Fabiano Biazon e do diretor Márcio Trigo. Então, nós estamos tendo bastante aulas, nos preparando e aprendendo bastante para futuras audições, né? Para um reality show e para um filme que vai ser produzido aí, dirigido pelo diretor Márcio Trigo. E como o projeto se chama Artista Total, nós precisamos desenvolver todas as nossas habilidades, correto? Então, inclusive, praticarmos coisas relacionadas às redes sociais também, que vem fazendo parte do dia a dia dos artistas. Então, estamos aqui para fazer essa live para vocês hoje. Agora, acho que nós podemos começar com a Silvana, né? Então, Silvana, conta pra gente um pouco, se apresenta, né? Acredito que aqui tem os meus seguidores que ainda não conhecem você e outras pessoas também, né, que possam ter entrado, que talvez não te conheçam. Então, fala um pouquinho sobre você, de que cidade você e de como você começou a despertar o interesse pela área artística. Bom, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Fernandes, eu nasci em Minas Gerais, atualmente moro em Ubatuba, e eu sinto que a arte sempre esteve presente na minha vida. É uma coisa que sempre me fez bem. Iniciei em um concurso de Miss e tive a oportunidade de estar representando a minha cidade atual. E conheci os projetos do Fabiano Biazon, que está ajudando muito, contribuindo para o meu desenvolvimento. E estamos aí na luta, né? Quero muito me tornar uma modelo e não é fácil. Às vezes a gente toma essas decisões e somos alvos de críticas, né? Mas a gente tem que estar ali, perseverante e confiando na nossa capacidade e lutando para tornar reais nossos objetivos. Isso. Era justamente essa questão que eu ia entrar, eu ia perguntar para você, como o nosso tema aqui são as dificuldades enfrentadas pelos artistas no início da carreira, né? Eu ia perguntar para você pontuar as dificuldades para você que tem sido, agora nesse início de carreira. Muitas. E ainda mais pelo fato de eu ser mãe, porque não é uma carreira fácil. E sendo mãe de 2 filhos, acho que multiplica e vai. Aí é alvo de críticas até mesmo da família, porque algumas pessoas, né? Porque muitos julgam, tipo, pelo fato de a gente estar se priorizando, pode não cuidar das crianças, enfim. Muitos pensam isso, mas não é. É uma forma que eu tenho de mostrar para eles do quanto a gente é capaz, mesmo diante das dificuldades. E eu quero ser inspiração para eles, para outras mães, ou para quem muitas vezes acham que pode simplesmente situar sua atenção só em um local e esquecer de si. E não, a gente pode estar ali trabalhando para o nosso lado pessoal e ser referência aí, né? Sim, com certeza. As mães solteiras acabam ficando mais sobrecarregadas nessa questão, né? Porque as pessoas, a sociedade acha que a mulher ela deve assumir esse papel de dedicar somente aos filhos e abandonar a si mesma e todos os seus sonhos. Enquanto o homem, ele fica livre, leve e solto para trabalhar no que quiser, para ter os projetos que quiser, porque ele não fica ali encarregado de cuidar dos filhos. Né? Então, esse preconceito com certeza existe e foi bem pontuado para você que tem 2 crianças pequenas, né? Sim, mas eu sei que futuramente eles vão olhar para mim e perguntar: mãe, qual o seu sonho? E eu vou dizer, é exatamente o que eu estou fazendo hoje. E eu quero que eles se espelhem muito nisso para lutar para conquistar os objetivos deles também. Sim, com certeza, isso é muito importante. Tá bom. Agora vamos falar um pouquinho aqui com a Aline. Aline, se apresenta um pouco aqui para o pessoal, fala que cidade você e também como começou a sua trajetória na área artística, como despertou-se interesse em você. Olá, gente, tudo bem?
Tô vendo um monte de gente aí que eu conheço. Boa noite. Então, bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Falo porta, porteira. Fui para São Paulo, assim, eu sou arquiteta, né? Mas esse lado meu nunca deixou de existir. Então, assim, desde os 16 anos eu sempre fazia algo relacionado, uma publicidade, mas nunca guardei esses materiais. E aí, sei lá, acho que foi em final de 2018 que eu assumi que era isso que eu queria e tive a coragem de mudar de profissão. Não foi fácil, mas assim, eu tive apoio da minha família e aí é aquela coisa, né? Aquela questão, vamos juntar o material que tem, vamos estudar mais e tirar o DRT, e depois que você tira o DRT, você fica meio com aquela sensação de perdido. E agora? Tenho DRT e por onde que eu começo? Então, assim, eu fiquei um pouco perdida, e aí conversando com algumas pessoas, eu entendi que eu não tinha que ficar parada esperando uma oportunidade chegar até mim. Eu tinha que criar a oportunidade. Então, eu acho que como toda profissão, o ator também tem que ser empresário, sabe? Eu acho que ele tem que correr atrás e criar oportunidades. E aí é isso. Estamos aí na luta. Com certeza. E você é outro exemplo também, você é mãe, né? Os seus filhos são mais crescidos, não é? Sim, hoje sim. Hoje já são grandes. Mas filho sempre vai precisar dos pais, não tem jeito. Sim. Pode ter a idade que for. Eu queria destacar aqui, ó, a Aline, ela fez bastante trabalhos interessantes, como dublê da Grazi Massafera. Bonita desse jeito, né? É claro. Ela tem bastante semelhança, assim, então ela super arrasa. E também participou da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica. Fala um pouquinho pra gente da experiência, como foi. Eu acho assim que cada experiência é única, né? Eu acho que dublê da Grazi foi assim uma coisa. Eu comecei, né? Foi o primeiro assim que começou a ter um pouquinho de destaque das pessoas me verem de uma forma diferente por conta disso. É uma experiência diferente, mas a gente nunca quer ficar na sombra de ninguém, né? Mas assim, e cada trabalho para mim foi diferente. Eu acho que o mais assim especial, eu acho que foi Dom, né, na segunda temporada que ainda não saiu. Mas eu amo o que eu faço, né? Então, assim, cada trabalho eu faço com muito amor e quero, se puder, falar, não, vamos gravar mais, sabe? Eu sou aquela que quero, tipo, que saia tudo perfeito, independente se o papel é pequeno ou não, sabe? Eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, assim, e é uma coisa assim que você conhece, cada set são pessoas novas, pessoas diferentes, sabe? Uma rotina diferente. Então, assim, é muito gostoso essa troca também. Com certeza, é muito importante. Os contatos também que você já vai fazendo ali, né? Em cada produção que vai participando. E fala pra gente também um pouco sobre as dificuldades do seu ponto de vista e da sua experiência que você já passou na carreira artística ou até dos trabalhos que você já participou. Eu acho assim que a grande dificuldade é que eles querem gente com experiência. Gosto como toda profissão. Mas se você não tem a primeira oportunidade, como você vai ter experiência, né? E é aí que eu acho que entra a produção independente, seja uma websérie, sabe? Para você começar a se jogar e a conhecer pessoas novas. E eu acho que foi esse caminho que foi me levando a crescer devagarzinho, entendeu? Mas não, tipo assim, eu não sou uma pessoa grande, um profissional reconhecido, mas a gente está na caminhada, degrau por degrau. Mas assim, eu vejo que está evoluindo devagarzinho e eu acho que é por conta disso, sabe? Que você vai conhecendo uma pessoa que... E aí eu entendi que para eu ter um portfólio,
eu teria que entrar em produções independentes. Então, assim, é uma galera que se junta e, e vamos fazer alguma coisa, sabe? E aí o pessoal escreve, aí cada um faz um pouco e grava. Qualidade, óbvio que não é uma qualidade, assim, perfeita, mas é o início, né? Eu acho que cada caminho é diferente. Eu acho que o meu caminho não vai ser igual ao da Silvana, não vai ser igual ao seu, Flávio, não vai ser igual ao do Gabriel. Mas eu acho que a gente tem que correr atrás e produzir, não esperar alguém te chamar ou ficar batendo na porta. Ai, me dá uma chance, sabe? Eu acho que a gente tem que criar a nossa oportunidade. Com certeza. É isso mesmo. Tem muitos artistas que eles já querem começar a carreira, mas eles já querem começar do topo, né? Eles já querem começar em grandes produções, em grandes emissoras, não querem ali aceitar, de repente, fazer uma figuração, ou um papel que não é assim de muito destaque, ou participar de produções independentes, igual você falou, que de repente não tem aquela qualidade, não tem aquele reconhecimento, né? Não é muito distribuída nem conhecida pelas pessoas, mas que vai ser necessário para o ator conseguir produzir material e também para adquirir experiência e futuramente conseguir oportunidades melhores para a carreira dele. Então, o ator ele também precisa dessa humildade, né, na carreira dele, precisa entender como uma construção. Isso, com certeza. Eu acho que você falou tudo, é humildade, sabe, para ir crescendo devagarzinho, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho com o Gabriel. Fala pra gente de onde você é, onde mora e também como começou a sua carreira artística. Boa noite. Pelo que eu vi aqui, acho que a maioria das pessoas que me conhecem já saiu, então eu tenho que me apresentar direitinho. Né? Apesar de eu ser o ancião do grupo, o mais velho, eu sou provavelmente o que entrou no tempo. Né? Tenho 22 anos de formado e com a pandemia eu comecei a criar coragem para buscar os meus sonhos, né? De ser artista, né? Ser ator, na verdade, né? Ir atrás dos meus sonhos e aproveitar para puxar a orelha dos meus filhos também, que não estão aqui me prestigiando nessa live, então que fique guardado aí, e nem para dar essa forcinha para o pai. E então com a pandemia que abriu um pouco a minha cabeça para expor, né? No teatro, pensando em fazer dublagem, tá? Pensando exclusivamente na dublagem, nada de palco ou TV, nada de mostrar o meu rosto, mas o teatro é uma coisa que conquista a gente, né? Que muda muito a nossa cabeça e hoje em dia eu quero tudo. Eu quero cinema, eu quero TV, eu quero teatro, eu quero musical, eu quero dublagem. E esses 6 meses que foi agora que a gente entrou nesse projeto, eu conheci o Fabiano, tudo foi em 6 meses que eu fiquei fora da escola de teatro, eu tinha dado um tempinho. E é muito angustiante ficar fora do... Não ter com quem contracenar, não ter um texto para estudar, não ter um trabalho. Eu falei, por menor que seja, mesmo que seja em aula, uma sketchzinha, um negócio, para quem começa a gostar da coisa, como a Fernanda Montenegro diz, para você dizer que você é um ator, você não pode conseguir viver sem o palco, sem atuar, né? Se você simplesmente tanto faz, então você não é. Tá? A primeira coisa que faz você sentir que realmente você quando você para, você fica angustiado, você não consegue ficar sem, é muito ruim, né? Então,
É isso, da minha carreira é isso, ainda estou estudando, então ainda não tenho DRT. E com relação à dificuldade, né, aquilo que a Aline falou, né, toda profissão, quando você consegue, você termina o seu estudo, você fica meio perdido, de saber para onde vai. Mas eu acho que uma coisa que a nossa carreira, que essa carreira nossa em comum tem, independente de ser ator ou modelo, como a Silvana, tudo, é que acho que é o lugar onde tem mais picareta tentando passar a perna nos profissionais que estão tentando começar, entendeu? Então, além da dificuldade de achar trabalho, a dificuldade de escapar desses picaretas que estão tentando dar o golpe na gente. Então, acho que essa é a grande diferença da nossa carreira para dos outros. Entendeu? A dificuldade de entrar no mercado é igual, é difícil para todo mundo. Só que nos outros não tem esse picareta tentando tirar dinheiro, né? Sim, com certeza. E tem outra coisa interessante também é que você tem uma profissão completamente diferente, né? Você é médico? Isso. Mas hoje em dia, na verdade, assim, sempre tem. Vira e mexe, você acha um médico. Eu não lembro se é a Zezé Polefa, eu não lembro quem que era. Uma atriz da Globo, bem conhecida, que ela era médica de UBS e largou a medicina para ser atriz e se deu muito bem. Tinha um outro da Globo também, mas esse aparecia só de vez em quando em novela, que esse não aposentou. Esse tinha o consultório dele aí no Rio e trabalhava como médico e de vez em quando tinha algum papel na novela da Globo. Então, assim, meu primeiro professor de teatro falou que toda a turma dele, de primeiro semestre, sempre tinha um médico. Dos 20 alunos, sempre um era médico. Então, assim, é comum pessoas de várias profissões, inclusive a medicina, procurar o teatro. O difícil é você seguir em frente, né? Porque você começar a fazer um curso de teatro, acho que é bom para todo mundo, independente de você pensar em fazer alguma coisa da área artística ou não. Fazer uns 3 meses, 6 meses de teatro para mudar a sua cabeça, ficar menos tímido, isso acho que vale a pena para todo mundo. E aí alguns vão para frente, trocam de profissão ou ficam com 2 profissões. Sim. É isso. Olha, gente, o Thelmo entrou aqui. Alguém vai ter que sair para ele poder entrar para falar. Eu vou sair, mas eu vou ficar aqui assistindo vocês para dar espaço para o Thelmo. O Thelmo, que é um querido para mim, um amigo, que foi, assim, a gente contracenou em Arcanjo Renegado. Ele era o bispo, foi a mulher dele. E uma gentileza em cena ali. Eu tenho um carinho muito grande pelo Thelmo, tá, Thelmo? Vou sair agora para você poder entrar. Só preciso descobrir como que sai, gente. Deixa eu ver. Quer que eu saia, Aline? Que aí fica mais fácil para você falar com ele. Se bem que eu também não sei como sai. Mas... Então faz o seguinte, ele entra, eu vou falar com ele aqui rapidinho, e aí depois você entra, a gente troca. Tá, então eu vou desligar aqui, vou ficar assistindo, e aí ele entra. Aí daqui a pouco eu saio e você entra. Tá. Depois eu vou descobrir como é que sai. Vou convidar ele aqui para entrar. Oi! Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim. Pouquinho baixo, para mim. Eu acho que é por causa do Pouquinho fone, baixo. né? Eu vou tirar o fone, então. Tô achando melhor. Espera aí. Cabelo já tá crescendo, hein? Nem hoje raspou mais, né? Teve que raspar mais por causa de continuidade. Eu acho que eu vou virar careca. Acho que eu vou assumir essa desgraça. Adorei o que você falou, Aline. Muito obrigado, viu, pelo carinho, meu amor. Sério que é recíproco, que é verdadeira, viu? Ah, obrigada, obrigada. E obrigada pelo... Eu sei que você tá aí em São Paulo gravando uma correria. Saiu da gravação, já veio para cá. E eu queria agradecer. Você tá participando da nossa live. Imagina, prazer, gente. É bom que eu já tô quente. É. Agora tá legal, estão me ouvindo bem, né?
Sim, melhorou Sim. bastante o áudio. Uhum. Bom, como a Lili falou, a gente gostaria de agradecer você novamente por ter aceitado o nosso convite para contribuir aqui, né, com o nosso tema da live, que é as dificuldades enfrentadas pelos artistas no início da carreira. E aqui o grupo é composto por pessoas que ainda estão caminhando, né, na área artística, mas a gente achou que seria interessante convidar alguém que já tinha bastante experiência para agregar valor aqui nessa live. Eu gostaria de começar, então, perguntando por que que você resolveu ser ator? Bom, primeiro deixa eu agradecer o convite, né, gente? Eu me sinto muito lisonjeado, porque eu sou um cara de uma outra geração, né? Eu acho que hoje em dia, é claro que as dificuldades sempre existem, né? Mas eu acho que mudou muito, né? O perfil, o contexto do que era na minha época, do que é hoje. Mas eu espero contribuir de alguma forma, e claro, é um prazer poder estar aqui. Por que que eu resolvi ser ator? Na verdade, quando eu terminei ensino médio, essas coisas, eu não tinha a menor idade. A menor idade é ótimo. Não tinha a menor ideia do que eu queria ser, né? Não tinha a menor ideia mesmo. Eu, completamente perdido. E aí eu fui fazer. Eu estava ouvindo alguém, vocês falando, peguei um pouquinho da conversa sobre pessoas médicos, né, que se tornam atores e tal. Eu sou formado em informática. Então eu fui fazer informática, eu não tinha ideia. Eu falei, eu tinha um parente, um primo que fazia faculdade de informática, era um mercado que estava surgindo na época. Eu falei, pô, vou fazer informática, né? Vou ver qual era essa história e tal. E aí, no mesmo ano que eu comecei a fazer informática, uma prima minha me convidou, porque um grupo de teatro lá do meu bairro, que eu sou ali, fui nascido, criado ali na Ilha do Governador, no Rio, e tinha um grupo de teatro muito tradicional lá, chamado Gatica, que era um grupo bem tradicional de teatro amador, e eles estavam fazendo teste. Eu tinha feito teatro na escola, eu adorava, sempre, né, curtia essas coisas, mas nunca tinha passado pela minha cabeça de ser ator profissional, nunca. E aí eu fui lá, comecei a fazer teatro nesse grupo, rolou, né? E aí um ano depois eu ganhei um prêmio num festival no estado do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Eu ganhei um prêmio lá de ator coadjuvante, com um espetáculo. Falei, acho que eu levo jeito para essa história. Aí fui tocando e acabou que eu terminei a faculdade no mesmo ano e fui fazer a escola de teatro Martins Pena, que era uma escola de teatro. E aí fui tocando a vida, levei uma vida dupla um bom tempo. Tinha que ficar se dividindo ali entre duas profissões, né? Você Foi. já tinha se formado na questão da informática e tinha começado também como ator. Isso, eu já trabalhava, eu ganhava meu dinheiro, né? Então, assim, quando a gente já tem a nossa grana ali, é difícil largar, né? E aí eu fiz uma escolha, eu precisava fazer alguma escolha, né? Já tinha, as pessoas queriam fazer televisão, as pessoas queriam fazer cinema. Cinema estava numa retomada, estava no momento bem da retomada do cinema, quando o cinema começou a ganhar força de novo ali, né? Com Carlota Joaquina, foi mais ou menos nessa época aí. E eu optei, cara, como eu tenho emprego, consigo me segurar, eu fui atrás de fazer teatro. E eu fiz muito teatro na minha vida, assim. Eu tenho, sei lá, acho que eu já fiz mais de 100 peças, assim. Eu optei por isso, porque isso me deu uma certa liberdade de conduzir minha carreira, e sem ficar no desespero de ter que arrumar um trabalho, ganhar dinheiro, fazer televisão, pá, né? Aquela coisa que é o básico, né? Que a gente de cara fica pensando, a gente quer fazer audiovisual, quer fazer as coisas, né? E ele, de certa forma, eu consegui direcionar a carreira para um caminho, participei de grupos de teatro, grupos bem representativos, e isso me deu, talvez, trilhando um caminho um pouco mais longo, mas consegui lá na frente chegar nos lugares assim interessantes que eu gostaria mesmo. Bacana. E aí, assim, eu gostaria de saber quando foi sua estreia como ator, que você falou que participou um bom tempo no teatro, né? Mas Uhum. quando que foi a sua estreia no audiovisual? Então, meu primeiro trabalho no audiovisual, eu fiz um curso com a Tizuki Yamazaki, que é um caminho legal também, fazer curso, né? Quem pode, né? Geralmente são dispendiosos, né? São caros, mas é um caminho que você conhece bons profissionais. E eu fui fazer um curso com a Tizuka, e nesse curso a Tizuka curtiu o meu trabalho e tal, e ela me convidou para dois trabalhos. Eu fiz tinha um programa na Globo, não sei se vocês lembram, chamado Você Decide.
Era um programa que tinha na Globo, que era muito interessante, que assim, era um episódio, cada programa era um episódio fechado, e o público escolhia qual era o final. Apresentava Essa dois. é a idade entrega, eu lembro. Você lembra? Então, tá vendo? Então o público escolhia por telefone, não tinha WhatsApp, nada disso. Telefone, ligava, falava, eu gosto do final tal, final tal. Tinham sempre 2 finais. Aí eu fiz um Você Decide, foi a direção dela, e ela me convidou para fazer um longa chamado Fica Comigo, né? E foram meus 2 primeiros trabalhos assim mais representativos no audiovisual. Foi esse filme e esse especial do Você Decide. Isso eu estou falando de 1995, se eu não me engano. E agora denunciei a idade mesmo, gente. Agora é da moça. Olha só, gente, eu vou, Thelmo, eu vou sair para o Gabriel poder entrar e poder falar com você também. Mas eu tô aqui vendo a live. Vou continuar aqui dentro, aqui, tá bom? Obrigado, Aline. Como é que sai agora? A vovó da turma. Acho que não tem um xizinho em cima, não. Aí, no meu aparece um xizinho aqui do lado direito. É um X no canto superior, direito. Eu vou sair da live, eu vou entrar de novo, é mais fácil. Isso. A velha da turma, gente. Peraí. Aí, pô, deu certo. Aí, pronto, deu certo. E aí a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, que está relacionada com as demais, né, que eu já fiz, é quais as maiores dificuldades que você já encontrou nesse início de carreira de ator? Porque também tinha a questão, você tinha as 2 profissões, né, que você falou. Então, não sei se para você seria uma questão assim financeira, ou se você se deparou com outros obstáculos. A gente gostaria de saber da sua experiência. Acho que assim, as minhas dificuldades, e eu acho que são de uma forma geral de todo mundo, né? A gente é muito difícil a gente escolher, direcionar, né, um caminho, né? A gente fica na dúvida, pô, será que eu vou por aqui? Será que eu faço vou correr atrás na televisão, levar currículo, fazer vídeo, eu vou atrás de produtor para ver coisa de cinema. Isso é muito angustiante, e às vezes assim, a gente começa a topar os trabalhos, mas qual trabalho que eu vou fazer? Será que vale a pena fazer esse trabalho? E às vezes a gente topa fazer tudo, e às vezes naquilo acaba não levando a nada. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Eu me lembro que eu tinha até mais ou menos ali, final dos anos 90, eu tinha enorme dificuldade eu estava louco já tinha feito bastante teatro, estava louco para fazer mais audiovisual, estava louco para fazer televisão, e eu simplesmente não sabia o caminho. Não sabia, já tinha feito o básico que todo mundo faz, que é lá na Globo, fiz o meu vídeo e tal, fui nas outras emissoras, na época tinha a TV Manchete, né, deixei lá material também. Só que assim, não rolava, e dá aquela angústia, o que fazer, o que eu posso fazer para melhorar. Eu acho assim, o que eu procurei fazer, né, na minha parte? Como eu já tinha criado uma rede no teatro, né, de fazer, eu comecei, e ainda com o meu emprego, ainda fiquei muito tempo, né, levando essa vida dupla, então eu tinha um recurso financeiro, eu procurei direcionar, assim, de catar alguns profissionais que eram interessantes, e me aproximar de alguma forma, ou através de trabalho, ou através de procurando, a pessoa vai dar um curso, vai fazer uma palestra, vai dar uma oficina. Então eu tentava me aproximar desses profissionais para aumentar a minha rede, né? Conversava com outras pessoas também, né? Para aumentar, e aí a coisa, e que é o que acontece. E quando entrava num trabalho, isso é muito importante. Assim, você não pode entrar. Pelo menos assim, eu penso assim, né? Você não pode entrar num trabalho titubeante, pensativo. Olá! Tudo bom, Thelmo? Meu querido. Eu acho que eu entrava sempre assim, com tudo. Com tudo, porque aí o que acontece? Uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que o que funciona muito é o boca a boca, né? Você deixa uma impressão, né? E é muito importante a impressão que você deixa, e em todos os sentidos, né? Através do trabalho que você realiza, obviamente,
da tua entrega, de como você na sua atuação, né, na sua composição e tal, mas também na sua atitude, no seu profissionalismo. Então, assim, isso foi sempre foi muito importante para mim. Assim, eu nunca gostei de deixar furo com nada, seja com atraso, entendeu? Tudo isso tem que caminhar junto. Então, isso eu digo para vocês, isso conta demais, demais, porque quando você amplia essa rede e você, pô, fala, pô, fulano, pô, vamos chamar fulano é ótimo ator, mas fulano é ótimo ator, mas dá problema pra caramba, dá problema, cria confusão com a equipe, fulano atrasa, cara, então assim, isso não adianta, você pode ser excelente, claro assim, tem gente que é assim, já estabeleceu, tem fama, etc, e vai rolando, mas quem está no início de carreira é complicado, se você já cria uma fama assim e profissionalmente você é uma pessoa que não responde, então, assim, já é complicado. Então, assim, eu sempre procurei ser muito correto nesse sentido, entendeu? Eu acho que isso ajuda muito. Porque é aí que vai rolando, é que vai aumentando a tua rede, as pessoas vão indicando e por aí vai. Que nem eu estava comentando com a Aline anteriormente, a gente estava falando que o ator ele não pode também ter aquela postura de ficar esperando também, né, trabalhos aparecer para ele. Não, É não pode. importante atrás dessa rede de contatos para Sim, poder um indicar o outro. E aquela máxima, né, quem não é visto não é lembrado. Se é, você não participar, né, de workshops, com pessoas da área, para as pessoas te conhecerem, te apresentando, você não vai conseguir essas oportunidades, porque muitas vezes elas não são divulgadas, né? Tem sim. pessoas que elas procuram uma agência e ela fica parada, esperando, né? Cair trabalho, assim, nas mãos dela. Mas daí é importante isso daí, como você comentou. É. Gabriel, tem alguma pergunta para ele? Não, eu tava vendo, né, no seu Instagram, no site, né, que apesar de você estar bastante movimentado na parte do audiovisual, você ainda está na companhia de teatro, né, do Abu Janra, desde que você entrou, você continua, né? Continua. E aí, você tem conseguido conciliar ou quando sobra um espaço na agenda do audiovisual, aí você entra em alguma produção de teatro, alguma coisa assim? E particularmente em relação à companhia, tem algum tempo já que eu não consigo fazer um trabalho com a companhia, muito por questão de agenda, muito porque a companhia atravessou, a gente atravessou principalmente o período pré-pandemia um pouco, mas durante a pandemia, enorme dificuldade, né? Eu acho que todo meio teatral sofreu demais, né? Tivemos algum alento, eu consegui fazer, nós fizemos juntos no ano de 2021, né, através da Lei Aldir Blanc, nós remontamos um espetáculo nosso da companhia, que é o Édipo, né, o Édipo Unplugged, que é um dos nossos melhores espetáculos, que a gente mais rodou, né, a gente faz esse espetáculo há 10 anos já, e a gente conseguiu fazer na pandemia, com transmissão online, e foi maravilhoso, né, porque estava louco para fazer. Eu tenho um monólogo, que é o Diário do Farol, que eu estreiei em 2019, eu fiz 2 temporadas e com a pandemia eu parei, eu ainda não consegui retomar, pra você ter uma ideia. Eu pretendo retomar no que vem. E agora eu consegui organizar a agenda para fazer. Vou estrear um espetáculo agora no final do ano, mas eu estava muito tempo sem fazer teatro, muito tempo sem fazer. Ainda bem, trabalhando, graças a Deus, trabalhando muito, né, com audiovisual, com bastante coisa bacana. Mas fica. Agora precisa realmente ter uma organização da agenda, porque teatro requer realmente não dá, é um processo, né? Você tem pelo menos aí de 3 meses de trabalho, né? De ensaio, não tem jeito. Você tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade e é complicado. Então, quando você está num processo de audiovisual em paralelo, é muito difícil, porque ainda mais agora com a questão dos protocolos de Covid, né, cara? Às vezes você tem que adiar um tempo, né, na produção que precisa adiar, porque acontece alguns casos ou não. Tem questões de clima, meteorológico, então você tem que trocar algumas diárias, remanejar, então é sempre muito complicado. É sempre muito complicado. Mas, assim, vamos lá, estamos tentando organizar, está indo. A companhia está indo super bem, fizeram um trabalho lindo esse ano lá no Festival de Curitiba, que era um espetáculo que eu sempre fiz, né? Já completou, foi um espetáculo que nós estreamos em 1997,
o Casamento, do Nelson Rodrigues, é um dos nossos espetáculos mais famosos, né, que a gente rodou o mundo já com esse espetáculo. E foi a primeira vez que eu não fiz. Foi muito doloroso, porque eu estava trabalhando, que bom. Mas eu fiquei triste. Mas enfim, é isso. É a vida. Vamos nessa, vamos rodando, mas o que interessa é não parar. É isso. É muito interessante que eu vi no seu site também que você, durante a pandemia, fez algumas apresentações online. Fiz sim. Eu fiz em 2020 ainda, né? A gente estava naquele auge, muito medo, né? Aquela coisa toda. E tinha um projeto muito bacana no Teatro Petra Gold, que chamava Projeto Teatro Já, que algumas produções eram monólogos, estavam se apresentando só com transmissão online e tinha uma pessoa na plateia representando o público, né? E foi muito bom ter feito, né? Eu fiz o meu monólogo, né? O Diário do Farol, uma peça sobre a maldade, que eu não fazia há muito tempo e eu estava louco para fazer de novo. Fiz um final de semana, mas eu tive muito medo também, né? Eu fui aquele cara na pandemia, eu fui aquele louco da pandemia. Eu lavava a compra, botava máscara para tudo. Eu vou no corredor, botar o lixo para fora, botava máscara. Eu sou dos caras, assim, tipo, total. E aí eu fui pro teatro, cara, assim, para ensaiar, fazer o primeiro ensaio, fico de face shield, escambau, eu fiquei louco lá. Mas, embora todo mundo da equipe tivesse com máscara e tudo mais, mas aí não teve jeito. Na hora de fazer, tive que tirar. Aí o meu cenário tem uns plásticos pendurados, né? Que passa ali pelo meio do plástico, um pânico passando no plástico, acaba álcool nos plásticos, meio doido. Aí depois relaxei, foi embora, né? Mas foi muito bom ter feito, né? E eu fiz uns espetáculos online de casa. Eu fiz um chamado Protocolo Botão Vermelho, que eu me reaproximei de dois grandes amigos que a gente não se via há muito tempo, Cláudio Gabriel e o Lindenberg Monteiro, meus colegas contemporâneos da escola de teatro. E o Lindenberg de Fortaleza, o Claudinho no Rio, num bairro e outro bairro. Fizemos uma coisa meio assim, no início era mais de diversão, daqui de repente a coisa ficou bacana, ficou séria, fizemos uma temporada online bem interessante, assim, de 4 meses, né? E Claudinho, inclusive, vai fazer o espetáculo, esse Dignidade, que é o espetáculo que eu vou estrear agora no final do ano no Sesc Copacabana, ele vai fazer comigo. E aí depois ainda fiz com a companhia, com os Fudidos Privilegiados, que é a minha companhia lá do Abu, o Ed Unplugged, e fiz de casa o Diário do Farol, que aí olha, foi uma trabalheira, cara, nossa senhora, porque aí tive que, assim, virar tudo em casa, sala, pendurar refletor, projetor, para fazer um festival do Midrash. Foi lindo, mas nossa senhora, o cachorro passava, tirava o fio da tomada, uma loucura. Mas deu tudo certo. Imagino que tenha sido uma experiência bem diferente para você, porque no teatro a gente está acostumado a ter a resposta imediata do público. E aí, se a gente apresenta online, a gente não tem, né, aquela resposta assim imediata, aquele olho no olho com o público. Não, e o diário era um espetáculo que eu fazia o tempo todo olhando para o público, o tempo todo, o tempo todo. E quando eu fiz, por exemplo, em casa, no teatro, pelo menos ali, eu ainda olhava para as cadeiras, eu já era alguma coisa. Mas em casa, quando eu fiz, eu adaptei para fazer em casa, eu fazia olhando para o computador, assim, como se estivesse aqui olhando, nem estou olhando para vocês aqui, entendeu? Então, foi muito estranho. Mas, assim, rolou. A gente não podia deixar de fazer arte, é isso. Isso nos deu alento, né? Não é verdade? Durante a pandemia, então, não preciso nem dizer. Sim, com certeza. Silvana, você gostaria de perguntar algo para ele? Oi, boa noite, Thelma, tudo bom? Eu Ó, são os parentes gosto. sobre, tá? Fernandes, olha só. Deixa eu te perguntar. Levando em consideração a importância do incentivo no início da carreira, como foi para você? Perdão, o vizinho resolveu bater o negócio agora. É obra, é obra? Acontece, É óbvio. acontece. Acredita? Tudo acontece. Os incentivos que eu tive no início, assim, olha, tive muito retorno, assim, de algumas pessoas que me incentivaram muito, assim, sabe? Nesse grupo de teatro, por exemplo, a Elbe de Holanda, que era uma diretora, que era fundadora desse grupo, uma pessoa que sempre, quando viu um potencial, ela me incentivou a continuar. Eu tive uma professora na escola, a Jane, que ela até faleceu, e ela é incrível, assim, porque ela, depois que eu me tornei profissional, eu comecei a fazer ela em todos os meus espetáculos, e ela foi uma pessoa que falou para mim lá
no ensino médio, falou, pô, você devia fazer teatro, você tem que fazer, imagina, gente, não, imagina e tal, e quando eu me tornei, era muito lindo, assim, porque ela ia em todos os meus espetáculos, isso tudo eu guardo com muito carinho, assim, sabe? E eu tive alguns professores na escola, que para mim foram muito importantes, né? O Pascoal Vilaboim, que é um grande amigo, um grande parceiro, Elza de Andrade, e um cara que me foi fundamental para mim. Eu tive um período na escola que foi muito difícil, que eu tive um pouquinho de problema de relacionamento com uma professora, e foi um momento que eu quase desisti mesmo, assim. Eu falei, aí eu fui fazer um curso com o Sérgio Brito, um curso voltado, era um curso específico sobre poemas do Brecht, de Bertolt Brecht, não era em cima da obra teatral, mas em cima de poemas. E esse curso, para mim, foi fundamental para eu continuar na carreira, porque eu simplesmente eu bebi tudo que aquele homem podia me dar, que o Sérgio era de uma sabedoria, de uma inteligência, assim, e um apaixonado pelo teatro, pela arte, de uma forma geral, e de uma inteligência. Então, quando convivi, eu fiz aquele curso, aquilo me deu gás, eu suportei aquele período na escola que estava sendo difícil, levei, fui embora, e dali ali foi muito bom, porque quando eu fiz esse curso com o Sérgio, não sei, cara, não dá para explicar, mas é um clique, né? Eu acho que é aquela coisa que te transforma e fala, cara, não, e ali foi o momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Até ali eu acho que eu ainda estava titubeante, mas ali foi o momento que eu falei, não, eu quero fazer isso. É isso que eu quero para minha vida. E foi embora. Então isso eu guardo com muito carinho. É um período assim muito, né, embora eu não fosse um jovem, né, eu entrei na escola de teatro, pra vocês terem uma ideia, eu já tinha 20 anos quando eu entrei na escola, né, de teatro. E eu terminei a escola com 22, 23 anos por aí. Então, assim, tem gente que começa muito mais jovem na carreira, né? E tal. Eu estava começando ali naquele momento. E com outro trabalho, cheio de dúvidas, mas ali, quando pô, eu pude trocar com ele, quando ele me incentivou naquele momento, que ele me deu força e que eu trocava com ele ali, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Para mim foi muito importante. Que bom, Temo. Obrigada por compartilhar. Imagina. Eu gostaria de saber se você já passou por algum tipo de situação de preconceito, por ter essa profissão, por ter seguido essa profissão da carreira artística. Ah, quem nunca, né? Difícil, né? Assim, preconceito. Não, mas assim, eu já ouvi muito, quando é que você vai ficar famoso? Né, esse tipo de coisa, por exemplo, sabe? As pessoas perguntam muito. Você é ator, mas você tá fazendo novela? Fazendo televisão? O que você faz? Não, não, faço teatro há muito tempo. Eu fui com um espetáculo em cartaz, você não vai lá me ver. E, assim, é esse tipo de coisa ou então, quantas vezes eu não ouvi também, mas quando é que você vai arrumar um emprego, pô? Quando é que você vai trabalhar de verdade? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Cara, isso aí não tem jeito. Isso aí acho que, infelizmente, eu acho que ainda não mudou, né? Eu acho que muita gente ainda deve ouvir isso, esse tipo de coisa. E isso eu acho que tem que pegar isso e transformar dentro de você para dar mais gás ainda, dar mais força para seguir adiante. Agora, tendo em mente, né, a Fernanda Montenegro adora, né? Que ela fala, pergunta para ela, o que você acha? Você acha que eu devo? O que eu faço para ser ator ou atriz? Ela fala, desista. Não, porque é muito difícil. É muito difícil. É uma profissão, cara, porque que você vai receber muitos nãos para conseguir um sim. E para conseguir. Agora, ao mesmo tempo, é uma profissão que ela depende muito de escolhas, né, de escolhas acertadas, de muita sorte também, porque assim, nem sempre você vai fazer as escolhas certas e intuição. Tem que ter intuição. Nós somos, né? A gente que trabalha com arte já é naturalmente muito intuitivo, mas deixar um pouco, às vezes, seguir o teu coração, dizer as coisas, né? Um encaminhamento que você deve dar também, de analisar,
né? A gente fala muito, a gente tem um papo assim de pessoal mais cascudo, assim, papo de coxia, né? Falei, quando você escolhe um trabalho, quando você vai topar um trabalho, você vai topar porque tem muita grana, você vai topar porque tem uma coxia ótima, te dá um prazer de conviver com as pessoas, ou você vai topar porque para ampliar a tua rede, que é interessante trabalhar com determinado profissional. Eu acho que é um pouco por aí. É um pouco por aí. Se você consegue juntar tudo num pacote só, é maravilhoso, né? Que é juntar a grana, juntar uma rede de conhecimento e o extremo prazer é maravilhoso. Quando você consegue isso, é a glória, né? Agora, nem sempre. Às vezes você tem que olhar, fulano é meio chato para trabalhar, né? Meio exigente, tem uma grana boa, né? Aqui vai me segurar um tempo para fazer. E é um pouco de intuição também, de entender também o seu momento, sabe? De se aquele é o momento certo de fazer a sua escolha. Não tem muita fórmula, né? Essa que é a verdade, não tem muita fórmula. É muito assim, eu, pelo menos para mim, assim, eu sou um cara que eu penso muito antes de fazer uma escolha, sabe? Penso. Se eu tenho tempo, então, é desgraça. Eu penso mesmo, eu analiso, penso, e se for por aqui, o que vai? Sei lá, e tal, eu volto, sei que lá. Mas, cara, assim, poucas foram as vezes que eu fiz escolhas erradas. Ou escolhas que não é nem escolha, de repente fiz a escolha certa, mas dei azar. Tem isso também, né? Mas eu acho que vale. Eu gosto desses três tópicos que são bons para você fazer uma escolha e determinar um caminho. Agora, claro, já sofri um bullying, né? Vamos dizer assim, né? Por ser ator, né? Isso aí é básico. Para a gente encerrar aqui, para não ficar muito longa a live para você, que a gente sabe que você é super ocupado, né? E a gente agradece bastante sua participação. Que dicas você daria para quem deseja ingressar na carreira artística ou para quem está no início aí? Desista, mentira. Eu ia falar, só não pode falar desista, né? Gabriel, tá vendo? Pô, se você tivesse falado logo. Eu acho que eu já, de certa forma, já falei o que eu acho. Eu acho que insista, mas tendo a noção que é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. É uma profissão que exige. Eu acho que, assim, existe o glamour, né? O glamour, a fama, a mó barata e tal, cara. Mas, assim, eu só acredito. Para mim, fazer arte significa também ser um elemento transformador. E para ser um elemento transformador, eu acho que você tem que estudar muito e ser um profundo conhecedor do contexto que você vive no dia de hoje, né, do contexto que nós vivemos, o contexto que está situado, né, a nossa cidade, o nosso país, né, no mundo. Está muito antenado. Por exemplo, é uma coisa que eu penso muito. Se eu tivesse... Eu sei que hoje isso rege um pouco, né? Por exemplo, a questão dos seguidores do Instagram. Eu não sei se essa é a minha cabeça antiga. Eu não concebo você escolher um ator para um casting por número de seguidores. Isso para mim não existe. Isso para mim, eu acho. Eu particularmente acho inacreditável. Se eu dependesse disso lá atrás, eu não sei se eu teria seguido a carreira, por exemplo. Eu acredito, assim, eu tive muitas. Um pouco de sorte, um pouco da intuição, aquilo que eu falei, daqueles três pilares, né? De trabalhar com profissionais assim que me transformaram, né? Com o Sérgio Brito, com o Abu Janra. Abu Janra foi o maior mestre que eu tive na minha carreira, assim. Um homem que falava o tempo todo: leiam, vocês não leem nada, vocês precisam conhecer, vocês precisam ter sabedoria para encarar a profissão. O ator é um elemento transformador, o ator tem que ser um furacão, o ator tem que, sabe, você entra, ele fala assim, eu adorava que ele falava isso: você vai entrar, você pisa no palco, você é o protagonista, mesmo que você só abra a cortina, mas você tem que abrir a cortina como protagonista. Ele falava isso e tal, uma coisa da paixão, que nos move a paixão. Acho que é isso, e isso a gente tem que entrar, encarar de frente. A gente, para isso, precisa ter base. Precisa uma base de conhecimento, uma base de estudo, e eu acho que isso, sabe, não pode ficar só na superficialidade. Eu acho, por exemplo, acho horrível
né, um ator que não sabe ler, no sentido de não saber interpretar um texto. Tem que saber, tem que estudar, tem que ler muito, porque você precisa interpretar, você precisa ouvir o seu colega quando você está em cena, você precisa falar bem um texto. O ator é isso, o ator tem que ter o domínio da palavra, o domínio do gesto, e isso você, sabe, você vai aprendendo. O ator tem que ser observador, tem que observar o mundo, tem que observar tudo que está à volta, que tudo você pode aprender para você. É isso que é o conselho que eu dou. Desculpa, fui muito enfático. Imagina, você tem uma longa caminhada para dar várias dicas para gente, muitos conselhos também. Né? E só fechando aqui, a minissérie que eu vi que você gravou para Netflix não saiu ainda, né? Não, Na Netflix. eu fiz 2 trabalhos aí no primeiro semestre que foram muito transformadores assim para mim. Um foi o Todo Dia, Mesma Noite, que é sobre a tragédia da Boate Kiss, né? Que esse vai ser na Netflix, vai ser lançado ano que vem. Acredito eu que em janeiro, ainda não tem a data certinha. Esse foi um trabalho para mim que, né, eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido, né? Nós atores, né? Às vezes a gente se depara com trabalhos que realmente nos transformam de alguma forma, né? Que realmente nos levam para um lugar que talvez a gente nunca passasse perto, que a gente nunca entendesse. Isso foi um trabalho muito, muito comovente e muito duro também. Eu chegava na gravação, às vezes, exausto, exaurido mentalmente, porque foi um processo. Foi maravilhoso ter feito, maravilhoso. Cada dia foi maravilhoso, mas assim, foi um processo muito doloroso para todas aquelas pessoas que passaram por aquilo, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma série que vai comover muito as pessoas. E eu fiz um outro trabalho que era o Fim, que é a adaptação do livro da Fernanda Torres. O Todo Dia, Mesma Noite também é a adaptação de um livro da Daniela Arbex, que é maravilhoso. E o Fim é um trabalho que a gente começou a fazer antes da pandemia, né? E a gente terminou agora. É uma história linda de 5 amigos, através que se desenrola ali da década de 70 até os dias de hoje, mais ou menos, assim, como essas amizades são super quentes na juventude, vão se deteriorando, as relações também, e a transformação, né, da cidade do Rio de Janeiro. É um trabalho mais incrível de caracterização que eu fiz assim, né? Né, eu termino a série com 80 anos, por exemplo, impressionante assim. Eu não posso mostrar nada ainda, mas é muito impressionante, né, o trabalho de caracterização. Então também vai ser lançado no que vem. Eu posso fazer uma propagandazinha? Vai lançar agora o filme. Sim, claro. O Ike, Tudo ou Nada, vai lançar agora dia 22 de setembro nos cinemas. Eu estou lá no elenco também. O Nelson Freitas faz o Ike Batista. E é um filme que está muito bacana. Direção do Dida Andrade, do Andradino Azevedo, 2 jovens diretores. O elenco está bárbaro: Marcelo Valle, Xando Graça, Juliana Alves, o elencaço. E tô aí no Arcanjo Renegado, eu e a Aline, né? Vai lá os 2 últimos episódios amanhã no ar também, para o pessoal assistir lá na Globoplay. É isso, então as coisinhas rolando por aí. Ah, bacana. Então, ó, galera, fiquem ligados, hein? Tem bastante trabalho dele pra gente ver, ainda esse mês e até o ano que vem. Tô muito curiosa para ver esse daí da Boate Kiss. Eu gosto muito desse tipo de produção baseado em eventos, né? Que realmente aconteceram. É muito tocante. Assim, é muito bacana. Eu tenho certeza que o povo vai curtir isso aí também. Uhum. Então, tá bom. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa? Querer perguntar pra gente ou falar? Não, quero agradecer a vocês. Eu me senti muito lisonjeado de ter sido convidado, né? Espero realmente ter contribuído de alguma forma, né? E é isso, acreditem que assim a gente conta assim, é aquela velha história, né, da vocação, né? Tem vocação, vamos embora. E assim, mesmo o Abujanra falava também outra coisa que era ótima: a pessoa não precisa ter talento, tem que ter vocação. Se não tiver vocação, não anda, nem atravessa a rua. Mas ele meio que eu copiava o Nelson Rodrigues, assim. Mas é isso também, é isso, porque a vocação, cara, se você tem vocação, se você tem, né, destreza para chegar lá, vai embora. É isso. Espero ter contribuído de alguma forma. E muito obrigado pelo convite, viu? A gente agradece bastante também a sua presença aqui.
E sucesso nos seus projetos. Obrigado. E vocês também. Muito sucesso na carreira, gente. E todos nós, né? Que a gente voe alto. Obrigado, Thelma. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado, viu? Tchau, Tchau. gente. Tchau. Muito obrigada também a todos que acompanharam aqui a live. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, Silvana. Boa noite, Gabriel.